Deus te abençoe aí onde você está. E quero convidar você à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Convidar você à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso de número 30. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito, que é provavelmente o profeta Isaías fazendo referência ao ano do jubileu, e que Jesus coloca sobre a sua vinda. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles, se esquivou e retirou-se. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento dessa celebração abençoada, onde nós temos o privilégio, a oportunidade de continuar ouvindo o seu Espírito através da sua palavra que ecoa em nossos corações. Nós pedimos que ela seja mais uma vez transformadora e venha ao encontro daqueles que estão precisando de respostas, daqueles que estão precisando, como nós cantamos, de profundidade, de relacionamento contigo. É isso que nós te pedimos, que seja feito segundo a sua vontade, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã nós estávamos aqui na aula da IBD, sala única, discutindo um pouco sobre algumas coisas que eu citei no livro, e a gente falou sobre as representações que nós temos de Deus. E esse é um trecho de um texto muito estranho, porque Jesus é recebido com muita alegria, com muita expectativa,
e ele acaba sendo ou tendo que fugir porque está a ponto de ser morto pelo povo da cidade onde ele cresceu. É um texto que está narrando o começo do ministério de Jesus. Depois de um tempo que ele passa fora da Galileia, ele volta para a Galileia, especificamente para Nazaré da Galileia, a cidade onde ele tinha crescido. E quando ele volta para Nazaré da Galileia, que é a sua cidade natal, não de nascimento, porque ele nasce em Belém, mas ele cresce na Galileia, ele é esperado por seu povo com muita expectativa. Sabe aquele negócio de a sua fama te precede? Sabe, quer dizer, a sua fama chega nos lugares antes de você chegar? Então Jesus, que estava fora da Galileia, já estava construindo uma fama. Eles ouviram falar sobre o que Jesus fazia, as curas que Jesus estava realizando, os prodígios que estavam sendo feitos a partir dessa pessoa de Jesus. Então, eles criam a expectativa de que Jesus, ao chegar em Nazaré, faria as mesmas coisas que ele estava fazendo em outros lugares. E esse, então, é um texto que nos ajuda a responder uma questão muito importante na nossa jornada de fé, no nosso relacionamento com Deus, diante das expectativas que nós temos e construímos para a nossa vida e que esperamos nessas expectativas que Deus intervenha de uma maneira que nos ajude a realizá-las. E se Deus, a pergunta é, se Deus não fizer aquilo que a gente deseja que Ele faça, Ele ainda será Deus para a gente? E se Deus não fizer aquilo que a gente criou no coração como expectativa que Ele faça, Ele ainda assim será Deus para a gente? Porque provavelmente não só agora no começo de 2026, mas durante a sua vida você traçou sonhos, você tem expectativas, você tem coisas legítimas que você guarda no seu coração, para que elas se realizem, né? E são coisas que, na verdade, são coisas que nos pedem uma agenda. A gente cria um projeto, um horizonte para que isso se realize, coisas específicas. E não são, às vezes, coisas eticamente equivocadas, não são coisas desonestas, não são coisas ruins, mas leais, legítimas e verdadeiras. Coisas que você e eu, que nós carregamos no coração. E a pergunta é, o simples fato de essa agenda ser feita por coisas legais, éticas, verdadeiras, faz com que Deus esteja necessariamente comprometido com essa agenda? Esse é um texto que ajuda a gente a pensar nisso. Esse é um texto do tipo que fala do tipo da relação que a gente trava com Deus, que a gente vive na nossa religião. Se a relação que a gente trava com Deus é uma relação que tem como objetivo o benefício dessa relação, ou se a relação que a gente trava com Deus é uma relação simplesmente por quem Deus é e ponto, final. Quer dizer, se a relação que nós temos com Deus e que nós buscamos ter com Deus é por aquilo que Deus é, ou se eu busco Deus a partir da representação que eu tenho de Deus, da imagem que eu criei de Deus, a partir da minha expectativa sobre aquilo que Ele pode fazer em relação à minha vida e à minha agenda. Estão entendendo? Então Jesus está voltando aqui para Nazaré da Galileia, encontrando um povo que está com um sorriso de orelha a orelha. Jesus, que bom que você veio até aqui. Nós ouvimos muito aquilo que você tem feito ao redor de Nazaré da Galileia e nós esperamos ou estamos assim com muita expectativa diante daquilo que você pode fazer aqui.
Jesus vai para a sinagoga, esse espaço da discussão da lei de Moisés, da Torá, dos profetas, da sua religião, a religião judaica. O povo está lá atento naquilo que Jesus vai fazer e realizar, e Jesus não faz nada. Quer dizer, ele faz, assim, como assim não faz nada? Ele lê o livro do profeta Isaías, pega o livro, pega a profecia e diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Fecha o texto, se senta e discerne o coração das pessoas que ali estão. Eu não sei se vocês reparam ou repararam, mas nos evangelhos, alguns trechos de algumas histórias mostram como Jesus discerne os corações das pessoas. Se você olhar nesse texto de novo, ele vai dizer que Jesus lê a passagem do profeta Isaías. Ninguém fala nada, mas Jesus sabe o que eles estão pensando. E aí Jesus olha para aquela gente e só diz assim: as escrituras se cumpriram hoje. E essa gente está olhando para Jesus e dizendo só: esse cara aí não é o filho de José? Vejam, nesse intervalo de tempo, não tem um milagre, um prodígio que Jesus opera aqui. Jesus, ele não está correspondendo às expectativas deles. E aí eles estão começando a diminuir a imagem que eles tinham, que foi criada por essa expectativa diante daquilo que Jesus podia fazer. E eles então começam a questionar: não é esse daí o filho de José? A gente não viu esse menino crescer? E Jesus então reage a esses questionamentos dizendo: pois é, essa é a hora de vocês me perguntarem aquele provérbio, ou me lançarem aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Vocês estão querendo que eu faça alguma coisa, né? É isso que vocês querem. Vocês só vão reconhecer quem eu sou se vocês virem o poder sair das minhas mãos. E é essa conversa que Jesus está travando com eles. E aí, por alguma razão que o texto não diz, Jesus não realiza nada ali naquele local. E ainda diz assim: a gente sabe que o profeta não é reconhecido na sua terra. E ele sai. É interessante, porque eu já vi interpretação desse livro que Jesus só poderia operar se as pessoas crescem de fato que ele era o Messias, e como elas não tiveram fé, ele não fez. O que coloca justamente a ação de Deus numa lógica de retribuição. Se eu tenho fé, Deus faz. Se eu tenho fé, Deus não faz. Eu não acho que é bem por aí, porque o texto continua e fala que o clima dessa multidão muda drasticamente. Porque a história começa com um povo em êxtase, porque Jesus chegou, esse Jesus que estava fazendo curas por aí, e é uma história que termina com esse povo tentando empurrar Jesus de um precipício, para tentar matá-lo. O texto diz que Jesus se esquiva, sai da multidão, mas eles queriam matar Jesus pelo simples fato de Jesus não atender às suas próprias expectativas. É um texto muito interessante. Então a cena é essa: tem gente no começo, no primeiro ato, com muita expectativa. Segundo ato, Jesus chega e não corresponde à expectativa desse povo. E o último ato termina com esse povo, que estava com muita expectativa, se irando contra Jesus ao ponto de tentar empurrá-lo do precipício, do ponto mais alto da cidade. E aí eu volto e repito a pergunta que eu fiz no começo para vocês: e se Deus não fizer o que você quer que Ele faça? Você vai continuar sorrindo de orelha a orelha? Você vai continuar cantando: quero ir mais fundo, quero ir mais alto, leva-me, estou contigo? Você vai continuar cantando: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus? Ou você vai querer pegar Deus pelo pescoço e dizer: você não serve mais para mim?
Se as suas orações não forem atendidas do jeito que você deseja, você ainda assim vai acordar todo dia e dizer: Deus continua sendo bom. Ou você e eu, porque é também para o meu coração essa mensagem, nós diremos: não, acho que não há mais serventia em servir esse Deus. Esse texto aqui é um texto que coloca a gente diante de um paradoxo da nossa religião, um texto que também nos ajuda, se a gente conseguir ultrapassar essa representação que as nossas expectativas constroem de Deus, a amadurecer a nossa fé, e um texto então que nos dá algumas lições para isso, que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa que esse texto me faz pensar é que admiração é diferente de obediência a Deus. Admiração a Deus é diferente de obediência, são coisas completamente diferentes. Porque é possível nós admirarmos a Deus enquanto Ele faz, enquanto Ele se apresenta como Deus das nossas expectativas, sem obedecermos a Deus e vivemos uma relação de confiança por aquilo que Deus é. Então vejam, eu vou repetir, admiração é diferente de obediência, são coisas completamente diferentes. E é sempre muito mais fácil a gente admirar Deus por aquilo que Ele faz do que viver com Ele, obedecendo por aquilo que Ele é, simplesmente. A admiração tem a ver com resposta, sabe? Quando o nosso coração está em êxtase, quando a gente vê Deus atuando, quando os nossos olhos contemplam um milagre, aquilo que às vezes nem pode ser explicado. A admiração tem a ver com brilhos nos olhos, quando a gente percebe que esse Deus maravilhoso faz coisas incríveis e tremendas e que são feitas justamente, diretamente na nossa vida. A admiração tem a ver com a nossa capacidade óbvia de responder com louvor, com aclamação, com adoração, aquilo que a gente vê Deus fazendo, aquilo que é praticamente incontestável, que Deus faz para o nosso bem. E admirar, inclusive, é coisa que qualquer um pode fazer, até mesmo um ateu, quando Deus age na vida dele, pode ficar admirado por aquilo que aconteceu, sem propriamente ter nenhum compromisso com Deus. Então a pergunta é, ao admirarmos a Deus pelo que Ele faz, se quando Ele não fizer, nós ainda estamos dispostos a andar com Ele, a obedecer os seus preceitos? Porque a verdade, irmãos e irmãs, é que o nosso coração, o meu e o de vocês, ele pode muito facilmente ser levado para uma lógica de relação com Deus muito utilitarista, muito na meritocracia. Eu faço para você me dar, eu venho para você me ouvir, sabe? Mesmo que a gente não tenha propriamente sido ensinado dessa maneira, é fácil a gente descobrir como é que a gente pensa assim. É só a gente começar a refletir nas fases em que a gente enfrenta lutas, em que a gente tem sonhos, em que a gente corre atrás e de repente Deus não faz. O que você fala para Deus? Qual que é a sua reação? Sabe esse momento em que Deus não faz? Esses momentos em que a gente ora e a coisa não vem, e quando vem, não vem do jeito que a gente quer. A gente pede para abrir uma porta, mas parece que essa porta está trancada a 7 chaves, com código, com corrente, assim, onde a gente não consegue mais entender, não consegue abrir, e a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, parece que está acontecendo, inclusive com todo mundo, aquilo que a gente está pedindo, sabe? E Deus não faz com a gente, Deus não faz, e não faz porque não faz. Da mesma forma que a gente não sabe quando Ele faz, porque faz, a gente não sabe também porque Ele não faz. Não adianta
tentar inventar uma explicação teológica para isso. Fica aqui, no mistério. E aí Jesus cita isso aqui, dizendo, ele cita isso no texto, quantas viúvas você acha que havia nos dias de Elias? Muitas. Viúva era uma da figura das pessoas necessitadas em Israel, que precisavam de ajuda, que às vezes não tinham o que comer, não tinham um resgatador, ficavam à margem da sociedade, pela cultura da época. Quantas viúvas você acha que tinham ali? Quantas? Muitas. E o profeta Elias foi visitar uma mulher fora dos limites de Israel e não alimentou todas aquelas. Jesus fala isso. É isso que ele diz no texto. Não alimentou as outras tantas. E aí ele fala a mesma coisa do profeta Eliseu. Olha, haviam muitas pessoas com hanseníase, com leprosos, ali em Israel, nos dias de Eliseu. Mas Eliseu foi lá curar Naamã, o comandante do rei da Síria, um estrangeiro, e não curou os outros. Jesus está dizendo assim, a bênção nem sempre vai chegar na sua casa na hora que você quer, do jeito que você quer. Às vezes, inclusive, aquilo que você quer pode chegar para o seu vizinho, não vai chegar para você. É isso que Jesus está dizendo. Eles se enfureceram por conta disso, diz o texto. Então é muito fácil a gente admirar Deus pelo que Ele faz, quando Ele faz. Mas a nossa maturidade de fé, de jornada de fé, está justamente em nós aprendermos a manter o nosso coração obediente, mesmo quando Ele não faz, mesmo quando a gente não tem, do ponto de vista, uma razão palpável para dizer, eu te admiro, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Mesmo quando a gente não pode dizer isso, porque Ele não fez, continuar assim admirando, ou obedecendo e vivendo a relação com Deus por quem Ele é. E esse é o maior desafio que a gente tem. Quando a gente receber bênção do Senhor, sabe, o nosso olho vai brilhar e a gente vai falar, obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E quando a gente não receber bênção do Senhor, do jeito que nós gostaríamos de receber, a gente vai tentar olhar para cima e dizer, Senhor, o Senhor continua sendo bom, o Senhor é lindo e é maravilhoso. Porque obedecer a Deus, viver esse relacionamento com Deus, significa colocar o seu coração em rendição a Deus, mesmo quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos que saíssem, e mesmo quando os nossos desejos, eles são totalmente legítimos. Legítimos. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a gente precisa cuidar do nosso coração, porque às vezes a graça de Deus, que é essa realidade maravilhosa, imerecida, que a gente nada precisa fazer para receber, ela pode se tornar no nosso coração ofensiva quando ela não nos privilegia. Sabe? A gente tem que tomar conta do nosso coração. A gente adora cantar sobre graça, a gente adora falar sobre graça, mas a gente gosta de fazer isso desde que nós sejamos objeto dessa graça. E assim, objeto dessa graça, todos nós somos de alguma maneira. Todos nós. Porque a graça de Jesus se derramou sobre todo o mundo. Mas, quando a gente quer que coisas específicas aconteçam e não acontecem com outros, inclusive, como fica? Sabe? A gente quer, a gente sonha, a gente ora, a gente deseja e não acontece com a gente. É difícil, né? É difícil. É difícil para qualquer um. Para mim, para vocês, para qualquer ser humano, continuar com o coração firme, dizendo, Senhor, Senhor é maravilhoso, Senhor é bom. Né? Sabe quando
você tenta, assim, desesperadamente uma recolocação profissional. Talvez esteja acontecendo com alguns aqui em 2026. Você estudou, está recomeçando, ou está começando na sua carreira, não sei, mas estudou bastante, se preparou para isso, e de repente a porta não se abre, aí você abre a rede social, o que acontece? Seus amigos sendo promovidos, seus amigos arranjando emprego, ou nas conversas que você tem com seus amigos, tudo acontecendo, aquilo que você gostaria que acontecesse com você, acontecendo com eles. Você estudou, você se preparou e de repente você falou: Deus, acho que o Senhor errou aí, na fila. Essa ordem da fila está errada, né? Peraí, tem gente que nem estava procurando emprego, encontrou, tem gente que terminou agora o curso e já arranjou emprego, eu que tenho experiência, me preparei, etc, etc. Agora, eu acho que o Senhor organizou essas senhas aí errada, tem alguma coisa errada. Já passou por isso? Por quê? Porque a gente tem um costume de tentar achar, ou de achar que a graça de Deus é um pouco um recurso ilimitado, como se Ele distribuísse a senha. Então, se Ele distribuiu a senha de sucesso para alguém, a minha vai ser a senha do fracasso, né? Quer dizer, a gente sente, às vezes, que a gente está parado num caixa de supermercado. Sabe o caixa de supermercado que você vai e você escolhe a fila errada? O cara que está pagando deu problema lá, algum problema, o mercado está lotado, você pegou a fila menor, mas de repente parou a fila e todos os caixas andando. E você parado na fila, já viveu isso? Eu vivo isso quase toda semana. E parece que você está lá, todo mundo passando nesse caixa. Então, porque às vezes, aquilo que a gente deseja não vai acontecer. Não no tempo que a gente quer, não do jeito que a gente quer, e às vezes simplesmente não vai acontecer. Não é que assim que vai acontecer num outro momento, às vezes não vai acontecer mesmo. Todo mundo aqui já viveu o suficiente para fazer uma listinha de sonhos, de coisas que queria ter vivido em uma certa idade e não conseguiu viver. Não é verdade? Não preciso nem perguntar. Algumas coisas não aconteceram. E a gente lidou com isso, não foi? Todo mundo tem essa listinha. Então, algumas coisas não vão acontecer. Uma vez me perguntaram assim: pastor, assim, pergunta de crente novo, assim, que não tem compromisso nenhum com teologia correta, sabe? Pergunta legítima: pastor, e o tanque de Betesda? Eu falei: o tanque de Betesda. Então, pastor. Eu falei: então, Jesus curou o cara lá, né? O texto diz isso, né? Você nunca sabe qual é a pegadinha, né? Por que não curou todo mundo? Que estava lá esperando. Eu falei: vou passar o telefone do pastor Bira para você. Quando a pergunta é difícil, a gente manda outro gabinete. Vou fazer uma reunião com o Bira e com o Gilson, aí você vai lá, porque eu não posso te atender agora, estou correndo. Por que Deus não curou? Por que Jesus não curou? Sei lá por quê, meu irmão. Eu não sei porque Jesus não curou todo mundo lá no tanque de Betesda. Não sei. Pergunta difícil. Por que Jesus não curou todo mundo? Por que Jesus não cura todo mundo que está passando por dificuldade, doença? Não é uma expectativa legítima? Por que a gente faz orações e algumas pessoas são curadas e outras não? Por que algumas pessoas sofrem acidentes e outras não? Por que algumas pessoas morrem quando sofrem acidente e outras sobrevivem? Por que uma pessoa é protegida de bala perdida e outra é alvo de bala perdida? Eu não sei explicar essas coisas, não. Não sei, não adianta fazer BD Super, eu não vou. A resposta vai ser a mesma. Eu não sei explicar essas coisas. Não sei. O que eu sei é que a gente precisa continuar a enxergar como graça o que é graça, mesmo quando essa graça não nos privilegia. Está entendendo? Porque eu não tenho
as respostas para todas as perguntas e nem pretendo ter essas respostas. Mas eu tenho aprendido na Bíblia que a nossa capacidade de oferecer ou não respostas para algumas circunstâncias não estão atreladas, ou não está atrelada à nossa capacidade de olhar para Deus e dizer: eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que não aconteceu, eu não sei por que o Senhor não respondeu do jeito que eu quis, mas eu continuo tendo o Senhor como fonte de graça e de bondade para todo mundo, para todos nós. A nossa circunstância adversa, a nossa dificuldade não pode estar atrelada àquilo que Deus é. Porque se Deus faz, Ele é uma coisa boa, e se Deus não faz, Ele não é tão bom assim. Como se Deus pudesse mudar na sua essência o que Ele é, a partir da expectativa que eu tenho daquilo que se realize. Ou a partir, inclusive, daquilo que eu vejo se realizando na vida do meu outro irmão, e que não se realiza na minha. Então, é o povo que queria ver Jesus fazer milagre. E Jesus só leu um texto da Bíblia, só isso. Eles queriam ver cura, eles queriam ver Nazaré nas notícias amanhã. Em Nazaré da Galileia, 5 coxos andando, 10 cegos enxergando, e agora todos os relacionamentos sendo restaurados, sabe? E eu tenho a impressão, às vezes, que a gente vem para a igreja assim, pensando nessa perfeição, nessa cura, como se tudo fosse acontecer do jeito, e muita gente, do jeito que a gente espera, e muita gente sai frustrada por conta da expectativa que criou, porque Deus não respondeu segundo a sua própria expectativa. A graça continua sendo graça, mesmo quando ela não privilegia a mim, sabe? A graça continua sendo graça, e a gente precisa entender, ou treinar o nosso coração para ler as coisas desse jeito, porque inclusive isso ajuda a gente a perceber que a gente não é a última bolacha do pacote, que a gente não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Quer dizer, todo mundo está no processo. Todo mundo está no processo. E a gente é gente. E uma hora vai acontecer com a gente, uma hora não vai acontecer com a gente, vai acontecer com o irmão que está do nosso lado, com o nosso vizinho. E na vida, quando a gente aprende a celebrar o que acontece com a outra pessoa, a gente descobre que a gente não está aqui apenas para recolher bênção para a gente, dizer: olha, que coisa maravilhosa, hein, Senhor, que o Senhor está fazendo na minha vida, meu celeiro está cheio. Não, a gente também está aqui para aprender que a nossa felicidade está em ver acontecer com os outros aquilo que a gente gostaria que acontecesse com a gente. Inclusive Jesus diz isso: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Então celebre as bênçãos que caem na mesa dos seus irmãos e irmãs, dos seus vizinhos. Celebrem como se fossem suas. Chore a dor dos seus irmãos que não receberam as bênçãos. Abrace, acolhe os irmãos e irmãs. Orem por eles, como se fossem as suas próprias dores, os seus próprios sofrimentos, porque não tem esse negócio de fila errada, de fila que anda, de senha sendo distribuída. Ninguém passa na frente de ninguém. Deus está dando conta de todo mundo, mesmo que a gente ainda não entenda como. Ele sabe melhor do que a gente como Ele vai administrar essa distribuição de bênção, essa distribuição de graça. Mas a graça está aí para alcançar todo mundo. E quando não for na minha casa e for na sua, eu preciso entender que ainda assim, eu preciso chamar essa graça de graça e não de privilégio. Porque é engraçado, quando cai na minha casa é graça. Agora, quando cai na casa do outro, a gente fala: eu queria ser privilegiado como ele. É estranho. É estranho. Porque eu já contei essa história aqui, mas eu acompanhava um líder na igreja de Montpellier,
Esse rapaz era sozinho, ele tinha algumas expectativas em relação à construção de família, mas já era mais velho. E assim, quando eu vejo, ele não atende mais as minhas ligações. Eu entrei na rede social, ainda era Facebook, nem Instagram não estava nem famoso, assim, naquela época. Não tinha mais ele no Facebook. Falei, que estranho. Encontrei ele na igreja, a gente saiu para conversar, andar. E ele falou, não, estou com raiva de você. Eu falei, está com raiva de mim? É, porque você tem uma família, você tem isso, você tem tudo aquilo que eu sempre quis. Entende? Como as nossas expectativas podem construir um muro, um precipício para nós mesmos, para as nossas relações, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o outro, porque a gente vê acontecendo às vezes na vida do outro que a gente gostaria de viver com a gente, e a gente acha que o outro é privilegiado e não vê o que acontece na vida do outro como graça de Deus e não consegue se alegrar. Que coisa, né? Eu falei, você é um idiota. Fiquei com raiva dele também, mas a gente se entendeu nessa conversa. A gente se entendeu nessa conversa. Bom, terceiro, para terminar, eu queria lembrar você e talvez frustrar você. Uma pregação difícil hoje, né? Que Jesus é a expressão de um Deus que não se deixa capturar pelas nossas expectativas. Jesus é a expressão de um Deus que não se deixa capturar pelas nossas expectativas. Vejam, a gente discutiu muito hoje na IBD pela manhã, que existe um Deus além da imagem que nós construímos de Deus a partir das nossas expectativas. E a gente tem que tomar cuidado com a imagem, a representação que a gente cria de Deus a partir das nossas expectativas, porque pode ser que essa imagem não seja propriamente o Deus vivo. Porque o Deus de Jesus é um Deus que não se deixa prender, capturar-se pelas nossas expectativas. Então o povo está lá, primeiro sorrindo, dizendo que bom que o Senhor veio, depois com raiva, filho de José, né? Eu vi crescer, não vai fazer nada mesmo. E depois, inclusive, tentam matá-lo. Empurrá-lo do precipício, e Jesus sai. Jesus não faz o que eles querem só porque eles querem. Não adianta, está sorrindo, está com raiva, está chorando. Jesus não se deixa capturar pela sua expectativa. Jesus sai, o texto diz, e não faz nada ali. A nossa vida com Deus não se sustenta na pirraça. Sabe? Não adianta a gente ser aquela criança que bate o pé, que deita, faz birra no chão do mercado, grita, etc. Isso não vai mover a mão de Deus a nosso favor. Não vai. Jesus não se deixa capturar pelas nossas expectativas. Não se deixa. Às vezes Jesus vai fazer o que a gente quer, porque Ele quer. Às vezes Ele não vai fazer o que a gente quer. E a gente pode entender isso quando a gente pensa na relação de um pai e de uma mãe com a criança. Às vezes o pai e a mãe fazem o que o filho quer. Às vezes o pai e a mãe não fazem assim, o que o filho quer. E está tudo bem. E eu fico pensando como nós seríamos pessoas insuportáveis se os nossos pais tivessem feito tudo aquilo que a gente quisesse. A gente seria insuportável. Sabe? Não conseguiria se relacionar, não aprenderia com a falta. A psicanálise diz que o bebê, quando está na barriga da mãe, se considera um Deus. Porque ele tem tudo. Está aquecido, ele tem fome, o nutriente vai para ele, ele tem tudo protegido. Mas quando ele sai, ele descobre que ele não é Deus. Ele sente fome, que ele sente dor, que ele sente frio e começa a chorar e passa pelo processo humano. Então, esse é o processo do ser humano. E a gente aprende a ser humano a partir dessas experiências também, quando Deus não faz. Então, os nãos
que Deus dá para a gente, às vezes, são o melhor sim que nós podemos receber. Sabe? É que muitas vezes a gente só percebe isso depois, ou às vezes a gente nem percebe mesmo, se revolta com a imagem que a gente criou de Deus. Mas Jesus não é um Deus que se deixa capturar pelas nossas expectativas. As nossas expectativas, às vezes, vão se frustrar diante de Deus. E a gente precisa aprender isso para aprofundar na fé, como a gente cantou. Se a gente quer ir mais profundo, a gente precisa dar um passo a mais. Sabe? Inclusive, quando Jesus quis descrever o que significava segui-lo, ele falou: tome a sua cruz e siga-me, dizendo que o processo de relacionamento com Deus passa também por abrir mão de algumas coisas, de renunciar para que o outro viva bem, de se doar pelo outro. Qual foi o processo de Jesus na cruz? Morrer pelo outro, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos encontrar vida em abundância. É que transformaram Deus assim num produto de prateleira de bem-estar, sabe? Como se Deus fosse um artigo de luxo para garantir a nossa satisfação pessoal. Então, assim, o imaginário evangélico hoje, eu falo isso com muito respeito porque não estou tentando universalizar, mas a gente vê isso acontecendo. Para esse imaginário, Deus é um Papai Noel que tem um compromisso com a gente, que é nos deixar feliz. E Deus quer nos fazer felizes. Na verdade, Deus nos faz felizes, mas não atendendo todos os nossos desejos, como a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Ele nos faz, muitas vezes, felizes, nos ensinando a sacrificar, inclusive, os desejos que não foram atendidos. A sacrificar, a abrir mão daquilo que não foi correspondido. E a gente vai crescendo na vida assim, também. Não é essa experiência do Paulo, quando ele fala que ele tinha um espinho na carne, e por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse isso dele. E nada, a resposta que ele obteve é: a minha graça te basta. E aí ele entende, quando você vê a vida do Paulo, que o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza dele, faz ele entender que ele pode viver feliz em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu o que é ter fartura, mas ele aprendeu o que é ter necessidade também, e nada disso agora pode alterar o relacionamento que ele tem com Deus, porque ele sabe quem Deus é, não por aquilo que ele recebe de Deus, mas simplesmente pela caminhada de relacionamento que ele construiu com Deus. E isso é muito interessante. Jesus frustra a nossa expectativa. E quando ele frustra a nossa expectativa, a expectativa que nós criamos em relação a Deus, não quer dizer que Deus nos abandonou. Não quer dizer que Deus nos abandonou. É só uma lembrança de que às vezes é aquilo que a gente canta, sabe? Deus sabe o que é melhor para a gente precisa confiar, e a mesma porta que se fecha é a porta que se abre, às vezes ela se abre, às vezes ela se fecha. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque você pode continuar seguindo Jesus. Às vezes ele vai satisfazer, sim, atender o seu desejo, a sua oração, do jeitinho que você quer. E às vezes ele vai frustrar essa expectativa que você criou e vai agir diferente, ou até mesmo contrariamente àquilo que você pediu. Mas em todas as circunstâncias, ele é o melhor Deus que você pode encontrar na sua vida, porque ele é o único Deus capaz de expressar em si a face daquele que nos criou e que nos conduz com cuidado e com amor na nossa jornada de vida. A presença dele nos acompanha em todo momento. Então, para aprofundar, para quebrar essa representação e ir além com Deus, saia desse lugar da admiração só, vai para a obediência.
Independentemente do que acontecer, eu vou estar aqui. Chame de graça. A graça. Mesmo quando a graça não acontecer na sua vida, acontecer na vida do seu vizinho, se alegre. E não se esqueça, Deus não é capturado pelas nossas expectativas. Não é. E louvado seja o nome dele por isso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é melhor do que aquilo que a gente poderia imaginar para a nossa vida. É melhor do que as expectativas que a gente constrói e a gente precisa confiar nisso, nessa jornada em Deus. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, um casal, e a gente estava lembrando da história de Gideon. Gideon foi aquele juiz onde, no período que ele estava, a tribo dele tinha sido capturada pelos inimigos, Israel, todas as tribos estavam praticamente escravizadas, e Deus vai falar com ele para libertar o povo, e ele diz, eu ouvi o que o Senhor falou, e eu ouvi o que me falaram sobre o Senhor, que o Senhor é um Deus de livramento, o Senhor faz isso, faz aquilo, mas o que eu estou vendo aqui, está acontecendo não. Eu duvido, inclusive, que o Senhor vai fazer alguma coisa. E Deus diz assim para ele, com essa força que você tem, você vai. Vai com essa força. É interessante, porque qual é essa força específica? É a força da dúvida. A gente não precisa ter certeza de tudo. A dúvida nos leva justamente a colocar questões que nós não colocaríamos em outra situação, quando nós não duvidamos. E com essa força, sobre aquilo que não sei se vai acontecer, mas eu sei que tem essa promessa que Deus fez para o próprio Gideão, eu estarei com você, eu vou estar com você. Vai com essa força aí, continua caminhando e vê que algumas coisas não vão acontecendo. Talvez do jeito que você gostaria, talvez te surpreendendo, porque coisas que você nunca pensou, e talvez coisas que você vai ter que enfrentar para poder crescer. Então a minha fala de hoje não é para falar assim para você, olha, para de pedir para Deus. Não, pelo contrário, o meu conselho é siga pedindo, siga desejando, siga fazendo as suas orações. Sabe aquela listinha que já está empoeirada, amassada, já está perdendo a cor que você tem de pedidos, de oração? Continua fazendo, se coloca ali diante de Deus. Deus sabe de tudo, inclusive o que está naquela listinha sua de desejos. Continua fazendo. Eu acho importante isso, porque a gente não pode empurrar nosso Deus, essa relação no precipício, e matar Deus dentro de nós somente porque Ele não correspondeu ainda às nossas expectativas. Né? Eu gosto muito da frase de um teólogo, inclusive está no meu livro, em algum momento vocês vão achar. Ele fala assim, meu problema não é se Deus existe, meu problema é que Deus existe. E por isso às vezes eu sou com Deus, às vezes eu estou contra Deus, porque Ele não está fazendo aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Mas nunca sem Deus. Nunca sem Deus. Quer dizer, você não precisa empurrar Deus do precipício. Você pode continuar pedindo e confiando em Deus. Porque Ele é a sua torre forte. Ele é aquele que vai cuidar de você. Independentemente se você for surpreendido pela situação ou não. O que eu estou vendo, assim, às vezes, e é que me dá um medo dessa tecnologia, gente conversando com o chat GPT, porque não consegue mais conversar com Deus. Não consegue mais orar para Deus, sabe? Não consegue. Meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus. Deus espera um relacionamento onde você possa se colocar e possa falar, eu estou contra isso daí, eu não aceito, eu duvido. E está tudo bem, Ele vai te responder. Talvez não do jeito que você quer. Não vai acontecer talvez a coisa que você queira. Talvez aconteça. A questão não é isso. É que a nossa relação de Deus não depende de acontecer ou não acontecer. A nossa relação de Deus se sustenta por aquilo que Ele é. E Ele é amor, graça, sustentador da nossa vida. E a fé é isso. É viver um posicionamento existencial. Sabe? Não é pedir o impossível e com fé isso vai acontecer. Não.
A fé é saber que Deus está lá onde eu nem pensei que Ele estivesse, e eu me posiciono existencialmente, tendo que passar por doença, tendo que passar por dificuldade, nesse relacionamento com Deus, independentemente do que acontecer, porque eu dou crédito àquilo que Deus é. Isso é fé. Isso é fé. É se sustentar. Quando você pega um Abacuque, um profeta, que fala, olha, ainda que as coisas não estejam tão boas, não haja vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha não dê seu fruto, eu vou permanecer aqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou me abalar. Eu posso me entristecer, mas eu vou continuar confiando e mantendo a esperança na relação que eu tenho com Deus, porque é um Deus que não falha e é um Deus que vai me fazer um dia voar, me levar a lugares altos e me surpreender com aquilo que nem mesmo eu tinha pensado. Então continua pedindo, mas se por acaso não aconteceu, você vive frustrado porque alguma coisa já não dá mais para recuperar, a questão é o que você pode aprender e o que Deus pode falar. Você é filho, você é filha, você pode perguntar para Deus, o que você quis fazer com isso? Sabe? Em vez de perguntar só para o chat GPT, você pode perguntar. A pergunta para Deus e ver o que Ele fala e faz no seu coração. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.